Quando eu recebi do nosso pastor a missão de pregar nesta noite, eu pensei, é um culto em que a maioria é jovem. Ou tem alguém aqui que é velho? Tem alguém que é velho aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então a maioria é jovem, então uma mensagem dirigida a jovens de todas as idades. Esse texto vai falar exatamente isso, aquilo que a gente vai abordar nessa noite, sobre atitudes tomadas diante de uma dura realidade. Lucas 23, 39 e 43. Vamos ficar em pé, vamos ler todos juntos, bem forte, para a gente memorizar bem o texto. Também está na nossa tela. Nós vamos ler todos juntos. Leiamos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai querido, teus servos já oraram pela exposição da palavra, e eu oro, Pai, por mim mesmo nesse momento. Pai, o Senhor sabe da minha fragilidade, o Senhor sabe que eu sou um pecador, mas o Senhor me coloca diante do teu rebanho, esse povo tão precioso, que foi comprado ao preço de sangue do Senhor Jesus Cristo, para expor a palavra. Pai, eis aqui a minha vida, a minha mente, o meu coração, para ser usado pelo teu Espírito Santo agora, que Ele é quem ilumina cada um de nós para entendermos a tua palavra. Pai, que de maneira simples e objetiva a tua palavra seja transmitida e seja recebida pelos corações que estão conosco aqui no templo e por aqueles que estão conosco via internet. Pai, eu te busco, te agradeço e te louvo por esse grande privilégio de poder compartilhar a tua palavra com o teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, algumas regiões lá da Palestina, na época de Jesus, dizem alguns comentaristas, que o homem só era considerado adulto aos 40 anos. E um dos textos, um dos milagres de Jesus, quando ele cura o cego, lá no dia de sábado, e Jesus cura o cego e vai embora, porque ele sabia que os fariseus iam atrás dele. Então os fariseus vão atrás daquele cego e dizem assim: quem é que te curou? Você sabe que não é lícito curar no sábado? E ele falou: não sei quem me curou, não conheço. Aí eles foram questionar os pais desse rapaz. E os pais disseram assim: ele já tem 40 anos, ele já pode responder por si mesmo. Então aí dá uma base, né? De que algumas regiões atingia a maturidade aos 40 anos. Por isso que eu parti por esse ponto sobre 3 jovens que estavam ali, pendurados, ali naquela cruz, cada um com a sua cruz, e atitudes tomadas por esses 3 jovens. O jovem Jesus, 33 anos e meio, e diz alguns comentaristas que aqueles 2 também, talvez um pouquinho mais novos do que Jesus. Então ali estavam 3 jovens que tiveram atitudes naquele momento crucial porque estavam na cruz mesmo, todos 3, e pouco antes de morrer. E um comentarista bem jovem ainda, da nossa época, disse que teve ali um papo de jovem naquela cruz, entre os 3. Não concordo muito não, mas é disso eu estou falando, né? Então, papo de jovem, ou seja, cada um tinha um motivo para estar ali. Cada um dos 3 tinha um motivo para estar ali. Então, eu já começo a aplicar a palavra às nossas vidas. Tantos nossos jovens hoje, você viu isso na rua agora há pouco, o Breno João acabou de mencionar isso da oração dele, tantos jovens também estão sendo crucificados. Por exemplo, pela violência,
outros crucificados pelas drogas, outros crucificados pelo suicídio, outros por acidente de trânsito e uma morte precoce, entre os 15 e 24 anos. Diz a estatística que no Brasil, 32 jovens de até 19 anos são assassinados todos os dias. Ali estavam esses jovens. O que é uma atitude? Cada um teve uma atitude diferente. O que é uma atitude? A atitude diz que, o nosso dicionário, que é uma disposição determinante. Ou seja, é o modo pelo qual o indivíduo é preparado quando encara situações adversas propostas pelo ambiente. De repente você está diante de uma situação difícil. Você tem que tomar uma atitude. Então, quais atitudes existem? Pelo menos 4 atitudes. Primeiro, a atitude desafiadora. Ou seja, é o alto nível de energia positiva dos jovens que o predomina. Então ele diz assim: quero tentar de novo, até conseguir. Eu conheci um jovem, que hoje é um médico formado, que fez vestibular 7 vezes para medicina. Na 8ª vez ele passou. Então vou tentar, até conseguir. Então, é a atitude desafiadora. A segunda atitude de bloqueio. Ou seja, é um desafio. Essa atitude precede um desafio. A pessoa quer aderir, mas não consegue encontrar, o procedimento adequado. Diz assim: eu quero, mas não sei como. Quantas vezes a gente vai visitar alguém, a pessoa diz: eu quero tal coisa, mas não sei como vou conseguir. É uma atitude de bloqueio. A terceira, atitude evasiva ou apática. Ou seja, é o pensamento característico de uma pessoa que diz assim: por que eu deveria continuar tentando? É tudo igual para mim. Quer dizer, já tentei, não consegui, então é uma evasão. Não vou conseguir. E a última, que é essa, a desistência, que é o estado, assim, menos desejado por cada um de nós. Não quero mais nada a ver com isso. Não quero, não tenho, não desejo nada mais a ver com isso. Então, são 4 tipos de atitudes que sempre as pessoas tomam diante de uma situação. Então, nós estamos diante de uma situação. Dado o Calvário, 3 cruzes, ao centro uma cruz, lado direito outra, lado esquerdo a terceira. E são 3 jovens que estão ali, 3 atitudes diferentes. A primeira atitude, versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa atitude, queridos, é a atitude da pessoa que acusa, a atitude do acusador. É a atitude em que o Senhor Jesus é desafiado por aquele jovem. E essa atitude revela falta de temor. E a palavra original grega usando aqui, diz assim, que ele protestou alcançando o escárnio universal. Tal foi a acusação que aquele jovem estava fazendo para o Senhor Jesus. Então essa atitude revela o quê? Falta de temor. Na segunda parte, os irmãos vão ver o outro que estava: você não teme? Estando de igual modo, na mesma situação de Deus, você não teme? Então é falta de temor. A pessoa que toma essa atitude de acusar, ou muitas vezes se defender através da acusação, é porque ela não tem temor a Deus. E isso é relatado aqui no texto. Aquele rapaz era um delinquente. O motivo dele estar ali era pagar seus erros, seus próprios erros. Mas ele estava diante de alguém, aqui vem a parte boa, que poderia absolvê-lo da condenação eterna. Mas ele não acreditou, ele não aceitou. Então, queridos, quando pecamos, nós estamos também sendo delinquentes, por causa
de delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Nós estávamos em delitos e pecados, então também nos tornamos delinquentes através do nosso pecado. Por isso nós precisamos, eu estou falando para todos os jovens, tá? Então nós somos jovens, então nós precisamos aprender que ser servo do Senhor, precisamos ser humildes, porque somos pecadores. Quantas vezes, queridos, a gente falha? Porque a gente toma uma atitude de maneira precipitada. E que ninguém tome essa atitude de ser um acusador, de não ter temor para com o Pai Celestial, para com o Filho e para com Deus Espírito Santo. Porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que nós estamos vendo aí na rua a armadilha do inimigo, armada em todos os cantos, e nós precisamos tomar conta para não cair nessa armadilha. Outra armadilha que o inimigo tem armado, muitas vezes, é a armadilha do orgulho. A armadilha do orgulho. Estava comentando isso outro dia com o reverendo Roster, que muitas vezes as pessoas se reúnem e um quer mostrar que sabe mais do que o outro, ele quer pisar o outro. Isso acontece no nosso meio, infelizmente. Nosso meio evangélico e no nosso meio dos pastores também acontece isso. Você fala alguma coisa, você fala, não é isso não. Quer dizer, eu sei mais do que você está errado, né? Então precisamos tomar cuidado para não cair na armadilha do orgulho, porque é uma característica satânica. E jamais ser escarnecedor das coisas de Deus. Há muitos anos atrás, eu gostava muito de ver o Fantástico. Chegava em casa depois do culto, domingo à noite, e ia ver o Fantástico. Mas uma das noites, eu vi o comediante Chico Anísio escarnecer a palavra de Deus o tempo todo. Todas as piadas que ele contou foi contra a palavra de Deus. Eu falei, nunca mais ver Chico Anísio e nunca mais ver Fantástico. E não vejo mais mesmo. E orei pela conversão dele, não sei se ele se converteu, a gente não sabe como é que ele morreu, né? Mas eu orei pela conversão dele, para que não mais escarnecesse a palavra de Deus, que escarnecer a palavra, a mesma coisa que escarnecer o autor da palavra, ou aquele que iluminou as pessoas para escrever, aquele que inspirou as pessoas para escrever, que é o Deus Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, como servos do Senhor, nós também sofremos, né? Quando somos envolvidos pelas armadilhas de Satanás e partimos para a delinquência também. Muitos dos nossos jovens, adultos, estão caindo no mundo do crime, no mundo do vício, no mundo da prostituição. Então, o que fazer quando nós estamos nesse mundo? Acusar? Acusar Deus porque Ele é culpado de tudo que está acontecendo? Não. Nós devemos clamar ao Senhor Jesus, que também levou uma cruz em nosso lugar, e podemos ter alívio dos nossos pesados fardos. Clamar a Jesus. A pessoa que gosta de acusar, que é uma acusadora, ela pode ter sua vida mudada pela presença poderosa do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui no nosso meio, alguém que está conosco via internet, que tem usado esse recurso de acusar, somente acusar para se defender, o Senhor Jesus quer mudar a sua vida nesta noite. Ele quer transformar a sua vida. Diz que você lance sobre eles esse fardo que está sobre os seus ombros, que faz com que você seja uma pessoa acusadora. E esse é o primeiro desafio lançado sobre nós nesse momento. Fuja do pecado. Não seja um acusador. Os irmãos se lembram da queda dos nossos primeiros pais? O Senhor vem lá, em Gênesis capítulo 3, conversar com Adão e Eva, como ele fazia todas as tardes. E Adão se escondeu, mas Eva, de Deus, como se pudesse esconder, né? Aí Deus falou, Adão, onde é que você está?
Ele falou: ah, Senhor, eu percebi que eu estava nu, fiquei com vergonha, fiquei com medo e me escondi. Aí Deus falou: Adão, o que você fez? Ele falou: ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu pequei porque o Senhor me deu a mulher. Aí o Senhor Deus vai para Eva e fala: Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente que o Senhor criou. Então veja que há sempre desculpas. A pessoa sempre se desculpa do seu erro, ela não assume o seu erro e ela acusa outra pessoa. Hoje lá no velório a gente estava conversando sobre isso, né? Alguém falou assim: ah, eu não sabia porque fulano não me contou. Aí o fulano estava ali por perto e falou: não, eu contei sim, você que não lembra. Eu falei: isso acontece desde o Éden. A pessoa não se lembra de uma coisa e ela faz aquela coisa, o outro já tinha avisado. Ela fala: por que você não me avisou? Mas eu avisei. Talvez você não ouviu, talvez não prestou atenção, talvez não ligou, né? Então, queridos, esse é o primeiro desafio. Fuja do pecado. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, vamos estar no meio do pecado ali na rua. Eu já vi cenas horríveis hoje, durante o dia. E agora, na vinda para cá, graças a Deus, eu vim por um caminho que não tinha ninguém. Ninguém que pulando no carnaval, nem um bloquinho, nada. O reverendo João chegou na hora do culto hoje, ele sempre chega meia hora antes, porque estava agarrado no trânsito. Por quê? Por causa da festa da carne. Fuja do pecado, não seja um acusador, porque o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e Ele morreu para garantir para você a vida eterna. Jesus não podia garantir para aquele acusador a vida material. Por quê? Eles tinham de pagar por aquilo que fez. Jesus não ia falar: não, você é um criminoso, mas vou tirar você da cruz. De jeito nenhum. Você errou, você tem de pagar. Mas eu posso te dar a vida eterna se você quiser. Ele não quis. Rejeitou. Segundo lugar, quais atitudes foram tomadas por esses jovens pouco antes da morte? Primeira atitude, acusação. Um acusador. Versículo 40, segunda atitude. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse segundo jovem é o jovem imprudente. É um jovem imprudente. Primeiro, ele tentou defender o Senhor Jesus, como se Jesus precisasse de defesa de um ser humano para defendê-lo. Segundo, ele reconhece quem é Jesus. Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Dizer, ele é justo. Ele não merece estar aqui, nós merecemos, ele não. Então ele reconhece a justiça de Jesus. Então ele repreende o primeiro que estava debochando do Senhor Jesus. Alguns dizem que ali estava um bom rapaz. Ali estava um bom rapaz. Mas que foi imprudente. Tomou uma atitude imprudente. Aí você pergunta: mas pastor, por que ele estava ali? Eu já vi vendo sido muitos pregadores dizer que era um bom ladrão. Será que algum ladrão é bom? Então, por que ele estava ali? Havia cometido crimes. Por isso foi chamado de malfeitor e ladrão. Ou então estava ali por causa da má companhia. Quantas vezes, queridos, nós nos juntamos a pessoas que têm um caráter questionável e essa pessoa acaba nos envolvendo. Talvez fosse isso aquele rapaz, não sei, né? Talvez estivesse no lugar errado e na hora errada. Isso é muito usado hoje, né? Eu estava no lugar errado e na hora errada, por isso que aconteceu isso. Mas isso mostra, queridos,
que ele não media as consequências dos seus atos. Eu contei aqui para os irmãos, na última vez que eu preguei, sobre, na minha infância, aconteceu um fato assim, um rapaz envolveu-se com más companhias e foi fazer um assalto e a polícia prendeu. Ele é o nosso professor de futebol. Então as crianças, para quem não ouviu, vou contar só um pouquinho. A hora que a gente estava na escola, a gente ouviu falar, o fulano está preso. Aí todo mundo, mas o nosso professor, o homem exemplar, um caráter exemplar, um atleta. Ele era lutador de luta livre, tinha aquele físico bonito, todo mundo admirava muito aquele rapaz. E a hora que acabou a aula, a criançada desceu toda para a porta da delegacia. Tinha um monte de menino lá na porta da delegacia. Os rapazes porque eram alunos dele, as meninas porque eram curiosas, né? E de repente, o delegado saiu e falou, vocês estão fazendo o que aqui? Dr. Paulo Leandro de Oliveira Filho, não esqueço o nome dele. E o que vocês estão fazendo aqui? Aí um dos colegas falou, a gente veio aqui para ver o nosso amigo aí, nosso professor, que está preso. Falou, tá bom, vou deixar ele falar com vocês só um minuto. Que ele estava sendo transferido naquela hora, haviam várias viaturas da cidade de Piracicaba, porque a minha cidade era interior, ainda é, né? E não tinha uma delegacia que prestasse, como também não tem, graças a Deus, né? Então as pessoas perigosas que eram presas eram levadas para Piracicaba, que era central. Eu estava lá 3 viaturas, cada uma para levar um dos presos, eram 3 presos. De repente saem os 3 presos e aquele rapaz sai algemado. Aí todo mundo levou aquele choque. Aí ele falou, posso falar com as crianças, doutor? O doutor Paulo Leandro falou, pode, estão aí para te explicar. Ouvi sua explicação. Aí ele falou, gente, vocês nunca façam o que eu fiz. Eu nunca ensinei isso para vocês. Eu sempre ensinei vocês a ser um bom aluno na escola. Ele cobrava da gente as notas da escola, a frequência. Ele cobrava da gente a nossa educação como filho, o nosso procedimento com os pais, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Ele perguntava aos pais, como é que fulano é dentro de casa? Né? Ele falou, sempre ensinei isso para vocês, mas eu fiz uma coisa errada. Eu fui envolvido pela má companhia desses 2 meus amigos de infância. Eles vieram de São Paulo para aqui, descobriram que quem era o homem mais rico da cidade morava na fazenda e falaram, você que conhece tudo, vamos assaltar o homem e vamos embora, ninguém vai pegar a gente aqui. Eu fui envolvido pela má companhia. Vocês não façam isso. Eu vou pagar o preço do meu erro. Eu fui preso com justiça, vou pagar o preço do meu erro. Mas tomem cuidado com a companhia que vocês vão arrumar daqui para frente. Então, queridos, talvez aquele jovem, talvez, a Bíblia não afirma isso, nem eu, tenha sido envolvido por causa da sua imprudência e caiu na armadilha daquele outro seu colega, que era profissão de ladrão, né? E hoje em dia, queridos, muitos de nossos jovens têm sido influenciados por más companhias, por aqueles influenciadores que aparecem na internet. Quanta coisa errada jovens, adolescentes e crianças estão fazendo hoje, por causa do influenciador ou de uma influenciadora. Então nós precisamos, como servos de Deus, pensar na consequência dos nossos atos. Nós precisamos, como servos de Deus, saber que o Senhor está olhando a gente 24 horas por dia, onde a gente estiver, e Ele está sabendo de tudo. Muita gente acha, ninguém vai descobrir, né? Eu vou fazer isso aqui, ninguém está me vendo, né? Vou fazer escondido. Uma vez eu tive um problemão das igrejas que eu trabalhei, que uma irmã entrou com uma carta no conselho denunciando um presbítero, dizendo que o presbítero estava tomando cerveja num barzinho da esquina. Aí o conselho recebeu a denúncia, o presbítero, muito meu amigo, até hoje né? Falei, meu presbítero, ele falou, pastor, ele deu uma risada. O pastor estava tomando Guaraná Antártica, que é igual cerveja, a mesma cor. O senhor quer ir lá no bar perguntar? Eu falei, não, eu confio, acredito em você. Você é o homem de Deus.
Mas até explicar para aquela irmã que não era cerveja, era Guaraná Antártica, foi difícil. Então, queridos, vejo que muitas vezes coisas simples acabam atrapalhando a vida de alguém ou escandalizando a vida de alguém. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Então, a imprudência hoje tem crucificado muitos jovens, como eu já disse no princípio. O primeiro trago, não, é só um pouquinho, toma, só um pouquinho. É gostoso, você vai ver. O primeiro gole, o primeiro trago, a primeira cheirada. Essa semana alguém me falou que um tubinho daquele de cocaína custa R$100. Eu falei, misericórdia, por isso que os caras estão doidos roubando celular na rua aí, né? Mas a primeira vez eles se dão de graça. Um dia desse, um jovem me relatou, falou, pastor, quando eu estava fora da igreja, desviado da igreja, muitas vezes me chamavam, falavam, olha, isso aqui é da boa e é de graça, experimenta para você ver. Ele falou, não, eu estou desviado da igreja, mas não quero compromisso com isso, não. Então, muitas vezes, relacionamentos descomprometidos têm causado doenças. Nós vamos ver daqui uns dias, né, a estatística do carnaval, o que aconteceu. Quantas pessoas doentes vão dar trabalho para o nosso doutor Geraldo lá no hospital? Carnaval. Quantos lares desfeitos por causa de traição, por causa de adultério? Quantas famílias vão passar necessidades porque o dinheiro foi gasto na festa do carnaval e depois não vai ter condições de refazer? Então, queridos, muitas dessas atitudes imprudentes têm levado muitos jovens ao suicídio. Brincadeiras de trânsito, a gente ouve muito isso. O sujeito tem um carro um pouquinho melhor, né? Ainda bem que o meu é velhinho, eu não posso fazer arte nenhuma, né? Então vai fazer uma arte e acontece um acidente. Ou ele morre, ou ele mata alguém. Muitas vezes, né, vidas ceifadas nesse sentido. Qual seria o desafio para a gente? Pensemos antes de agir, para que não tomemos decisões imprudentes. Como pastor, ele tem muito questionado nessa área, né? Pastor, eu preciso fazer tal coisa, o que o senhor acha? Posso fazer ou não posso? Aí eu falo, me dá um tempo que eu vou orar. Eu não sei. Porque senão depois fala, foi o pastor que falou que eu devia fazer, se eu fiz e deu errado. Igual Adão e Eva, né? O culpado é sempre o outro, eu não sou, né? Então, o que eu devo fazer? Ser prudente, para não tomar decisões imprudentes que venham trazer sequelas ou consequências para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja. Muitas vezes a pessoa está fazendo algo que desagrada a Deus e alguém fala, de qual igreja que você é? Qual igreja mesmo que você é? Vai difamar o nome da igreja que você é membro, por causa de um mau testemunho. Então, queridos, que nós não sejamos imprudentes e que tomemos atitudes que não vão trazer sequelas nem consequências para ninguém, nem para a gente, nem para a nossa família, nem para os amigos, nem para a igreja e nem para o reino de Deus. Chegamos à terceira atitude. Qual foi a primeira mesmo? Quem é que se lembra? Não escutei. A acusação. Por que a pessoa acusa a outra? Ela não quer assumir seu erro, né? Não quer assumir seu erro. Qual a segunda atitude? Imprudência. Então, na primeira atitude, nós sabemos que o remédio é Jesus Cristo. Jesus estava ali. E se aquele rapaz tivesse falado, Jesus, eu realmente errei, o senhor me perdoa? Jesus vai falar, claro, eu estou morrendo por causa disso, por você, para te perdoar. Você vai morrer sim aqui pagando o seu crime, mas você vai
como o colega dele vai estar comigo no paraíso hoje ainda. Então, a atitude de imprudência, nós devemos tomar cuidado, porque nós somos servos de Deus. Nós temos um compromisso com Deus, acima de tudo. Você fala, não, eu não posso fazer porque eu sou presbiteriano. Não, você tem um compromisso com Deus. E a sua igreja é uma igreja que serve a Deus Todo-Poderoso. Senão pode trazer sequelas, consequências terríveis. Terceiro, 41 a 43, diz assim: nós, na verdade, com justiça, estamos sofrendo, pregados na cruz, com justiça. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira atitude, queridos, é a atitude do próprio Senhor Jesus. Ele não estava ali porque era um acusador, porque era um ladrão, porque era um criminoso, porque era imprudente. Mas ele estava ali em submissão à vontade do Pai Celestial. Irmãos, lembrem que um pouquinho antes, Lucas fala que Jesus foi no Getsêmani para orar, antes de ser preso, e ele ajoelha-se e ora, por 3 horas seguidas, ora, volta, ora, volta, ora, volta. E ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, esse momento difícil. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, terceira posição é a posição de submissão. E essa lição que o Senhor Jesus nos dá nesta hora. Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Submissão. Aquela cruz, queridos, não era para o Senhor Jesus. Então, se lembram que Pilatos trouxe Jesus diante da multidão e trouxe uma outra pessoa com ele, chamado Barrabás? Então, um dos comentaristas que eu pesquisei disse que aquela cruz era de Barrabás, não era de Jesus. Mas Jesus tomou a cruz no lugar de Barrabás. Ele assumiu o lugar de Barrabás, como ele assumiu o seu lugar e o meu lugar, ali, na cruz do Calvário. Eu vi certa vez um missionário que trabalhava na África pregar isso. Eu era criança ainda, não esqueci dessa ilustração que o missionário usou. Ele que estava pregando lá e passou o slide. A época era slide, era bem ruinzinho ainda, né? Da crucificação de Jesus. Tinha um projetorzinho pequeno, eu usei muito isso na missão. A gente colocava o slide e ia passando, apertando, colocando um, colocando o outro, né? E quando apareceu na tela Jesus crucificado, um dos irmãos africanos correu para lá chorando e falou: Jesus, desce da cruz, aí é meu lugar. Não é lugar do Senhor, é meu lugar. Ele estava ali no meu lugar e no seu lugar, assumindo o nosso lugar. Eu fiquei imaginando, talvez Barrabás falou: puxa, safei dessa, né? Estou livre dessa. Outra pessoa vai morrer no meu lugar. Eu sou vitorioso. Mas quem venceu foi o Senhor Jesus. Porque ali na cruz, ele derrotou o nosso maior inimigo, Satanás, e a morte. E Barrabás, a Bíblia não fala se ele se converteu ou não. Né? Então, se ele não aceitou Jesus, ele foi para o inferno. Então, não teve vitória nenhuma. A cruz, queridos, que antes era símbolo de maldição, maldito todo aquele que morrer pregado no madeiro, agora se torna um local de bênçãos para você e para mim, através do perdão dos nossos pecados. Ele é oferecido a nós pelo Senhor crucificado. E esse Senhor maravilhoso viveu entre nós e não cometeu pecado algum. Foi obediente ao propósito divino,
que era se entregar na cruz por você e por mim, para poder salvar a sua igreja, a escrava que foi resgatada. A cruz da submissão é uma bênção para aqueles que levam a sua cruz, ao abrir mão do pecado e assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, queridos, morreu para que nós, adultos, para que vocês, um pouquinho mais jovens do que a gente, para que vocês, adolescentes, e para que as nossas crianças que estão aqui acima, na classe, para que todas as nações fossem salvas, através das boas novas do Evangelho. O poder do Evangelho, como diz Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu concluo a mensagem com alguns desafios. A vida desses 3 jovens nos exemplificam as cruzes que a juventude e todos nós podemos enfrentar. A primeira cruz, já não se lembram? O primeiro que nós analisamos, a cruz de acusação, né? Então, ela tem de ser carregada por aqueles que desejam tudo o que querem, que fazem o que querem, não tem submissão a ninguém, não dão satisfação a ninguém, se julga o dono dos seus próprios narizes, faz fazer o que quer, não tem medo de nada. Então essa é a cruz da acusação. Acusador é Satanás. Diz o Apocalipse que ele é o acusador dos irmãos. Está lá diante do trono de Deus, acusando os irmãos. Tanto quando você comete algum pecado, eu cometo algum pecado, ele chega lá diante do Pai e fala, está vendo, seu servo? Aquele que chama-se Pastor Camargo, ele acabou de pecar. Aí o Senhor Jesus está lá do lado do Pai e fala assim, eu paguei já os pecados dele lá na cruz. Ele é meu servo. E ao confessar, ele tem um perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus tem poder, queridos, para nos absorver da condenação eterna. Então, muita gente não aceita isso. Ele prefere continuar como aquele homem, sendo um acusador. Triste fim. Condenação eterna. Seja qual for o nosso pecado, o Senhor Jesus nos absolve da condenação eterna. Não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. A cruz da imprudência tem sido levada por muitos que não pensam antes de agir e estão sendo influenciados pelas mentiras do mundo. O Senhor Jesus sofreu ali, queridos, na sua cruz, para nos ajudar em meio às nossas imprudências. Clame a Jesus. Você não sabe que decisão tomar, não seja imprudente, fala com Jesus. Abre seu coração para Ele, fala para Jesus, eu preciso da orientação do Senhor. Me oriento para eu não tomar uma decisão errada. Já a cruz da submissão foi levada pelo Senhor Jesus e pode ser tomada por todos que seguiram o seu exemplo como garantia de receber a recompensa da glória. Veja o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, às vezes está reclamando aí que está passando por uma tribulação, essa tribulação é leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Quais têm sido minhas atitudes diante de problemas cruciais e momentos cruciais?
E a melhor atitude, queridos, que nós podemos tomar nesse momento é nos dobrar diante do Senhor Jesus. O primeiro ladrão não quis saber, foi para o inferno. O segundo ladrão aceitou o sacrifício de Cristo e já está no paraíso. Um dia vamos encontrar com ele lá. Qual a sua atitude?